Hoje iremos falar sobre Luiz Barsi Filho, um bilionário de 85 anos que atualmente é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil. O patrimônio de Luiz Barsi já é estimado em mais de 4 bilhões de reais, sendo em sua maioria oriundo dos seus investimentos em ações, fortuna essa que lhe gera uma renda passiva superior a 1 milhão de reais por dia, como mesmo já afirmou em entrevistas que ele concedeu à mídia. Queria te perguntar agora, nesse update, né? Quanto de dividendos você recebeu em 2022? Um pouco mais do que em 2021. Adoro isso. Quanto é que foi a conta que você fez? Posso falar? Pode. 126 por dia. O investidor se destaca aqui no Brasil por ser comparado ao Warren Buffett, o maior investidor da história. Barsi não deixa nada a desejar, por ter uma diversidade de experiências e de ganhos ao decorrer da história do mercado financeiro brasileiro, desde o amadurecimento da época do pregão ao vivo até os dias de hoje do auge da Bolsa Brasileira. Barsi se mantém relevante como um grande investidor e não à toa é a pessoa física que possui o maior patrimônio em ações aqui do Brasil. Se você quer saber como Luiz Barsi construiu sua fortuna e fez história aqui na Bolsa de Valores do Brasil, já considere se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo, que isso me ajuda a trazer mais conteúdo como esse aqui para vocês nesse novo formato de vídeo aqui do canal. Mas antes de falarmos sobre a fortuna do Luiz Barsi, a gente precisa falar um pouco da infância e do que veio antes da bolsa na vida do nosso investidor. A infância dele não foi nada fácil. Ele é filho de imigrantes espanhóis e italianos, sua mãe é espanhola e seu pai veio da Itália. A mãe era costureira, mas o seu pai era ferroviário, que faleceu quando Luiz Barsi tinha apenas 1 ano de idade, o que dificultou muito a situação da sua infância. Ele morava em um bairro periférico em São Paulo, morava numa casa muito simples no Brás, e os seus primeiros contatos com o dinheiro foram quando ele era muito jovem, pelo fato de que ele tinha essa necessidade de trabalhar junto à sua mãe. Então, quando ele era pequeno, trabalhou como engraxate pelas ruas paulistanas e também vendeu balas no cinema com a mãe dele, que conseguiu juntar um dinheiro e abrir uma pequena loja para se sustentar, já que ele não tinha essa figura paterna dentro de casa. Ele teve seu primeiro contato com o mercado financeiro quando tinha por volta de 14 anos, lá em 1954, quando começou a trabalhar como office boy, uma função hoje em dia praticamente extinta, em uma corretora de valores lá em São Paulo. Mais para frente, ele conseguiu ter uma formação acadêmica. Em 1962, Barsi se formou em contabilidade e economia na Faculdade de Economia, Finanças e Administração em São Paulo, e também conseguiu se formar em Direito na Faculdade de Direito de Varginha, em Minas Gerais. Com essas formações, ele começou a dar seus primeiros passos de fato no mercado de ações, quando começou a trabalhar no segmento de auditoria após se formar. Na época, Barsi começou seus investimentos, assim como a grande manada do mercado financeiro na época, que fazia operações de curto prazo sem muito conhecimento dos ativos que compravam, somente para buscar um lucro na base da especulação, como a bolsa era antigamente, uma loucura. Porém, com a sua vivência no mercado financeiro, ele buscou fazer um método que lhe garantisse uma renda mensal dos seus investimentos. Afinal, ele parou para pensar que o sistema previdenciário do Brasil não tinha um futuro muito bom e que, se ele quisesse se aposentar e ter uma vida digna, precisaria de conseguir se bancar pelos seus próprios investimentos. E assim, ele criou o método da carteira de ações previdenciária, que é mais conhecido como o método Barsi de se investir em ações, que para ele levou primeiro regras básicas para manter os seus investimentos com a saúde financeira, que eram investir os recursos que ele não iria precisar para comprometer os seus custos básicos de vida. Também ele nunca comprava uma dica, então ele não acreditava em alguém que chegava nele no metrô, por exemplo, e dizia: vamos comprar as ações da Petrobras porque semana que vem vai subir. Ele não caía nessas falácias que eram muito comuns no mercado financeiro brasileiro de antigamente. Ele também nunca iria vender ações por necessidade, então se ele tivesse precisando de dinheiro, ele não iria vender as ações para não comprometer a tese de investimentos dele. Afinal, como primeiro princípio, ele não iria investir recursos que ele iria precisar para se bancar. Indo para a parte mais técnica, ele buscava comprar ações abaixo do valor patrimonial por ação, ou seja, buscava comprar empresas que tinham o valor da sua ação valendo menos do que o seu patrimônio líquido, que é a diferença entre os ativos de uma empresa, que são todos os bens que podem se transformar de fato em dinheiro, seja ele circulante, um ativo
que vira dinheiro em até 12 meses, por exemplo, uma loja, o estoque dessa loja é um ativo circulante, em até 12 meses esse produto tende a virar dinheiro para a empresa. Ou um ativo não circulante, como por exemplo, o imóvel da empresa, o escritório pode se tornar dinheiro para a empresa, mas geralmente não se vende numa velocidade tão grande assim. E os passivos é tudo aquilo que tira dinheiro da empresa, então dívidas, salários, tudo isso é passivo. E o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo. Então ele buscava comprar empresas que valessem menos que o patrimônio líquido, que na época que ele começou essa estratégia existia bastante, pois o mercado financeiro, a gente pode dizer que hoje ele já não precifica corretamente os preços das ações. Imagina então numa época que a informação era muito mais difusa e que os investidores eram muito mais irracionais. Então a sua ideia na época era de comprar em média 1.000 ações de uma mesma empresa todos os meses durante 30 anos, porque a partir do 8º mês, segundo o Barsi, ele já conseguiria ir reinvestindo dinheiro sem precisar de novos aportes e assim fazendo efeito bola de neve, com os investimentos acumulando cada vez mais ações das empresas que ele possuía em sua carteira. E um desses investimentos que a gente pode falar que é o maior sucesso do Luiz Barsi são as ações da Unipar Carbocloro, que tem o código na bolsa da ação UNIP6. A Unipar é uma empresa do setor químico, uma das maiores empresas do setor quando a gente fala aqui do continente americano. Eles são líderes na fabricação de cloro e soda e é a segunda maior produtora de PVC da América Latina. A Unipar é uma empresa que a gente, como pessoa física, não conhece muito, mas que é uma empresa essencial para os setores de construção civil e saneamento básico aqui no Brasil. E Barsi lá atrás conseguiu comprar as ações da Unipar por apenas 25 centavos e o valor da ação disparou para mais de R$100 em questão de uma década. Quando a gente fala já desse século, né, no século 21 ele conseguiu fazer esse investimento absurdo. E hoje a Unipar é um dos seus maiores investimentos, que compõe mais ou menos 40% do portfólio do Luiz Barsi, pelo menos em 2022, que foi quando ele informou ao InfoMoney em uma entrevista. Ele, tanto incluindo pessoas físicas como pessoas jurídicas, ou seja, empresas, fundos de investimento que têm as ações, ele é o maior acionista, tendo 20% das ações, que representam mais de 20.892.000 ações, que, traduzindo para dinheiro, né, para a cifra, é mais de R$1 bilhão na cotação que eu estou gravando esse vídeo. E para você ter noção de como essa estratégia dele de dividendos funciona, somente das ações da Unipar nos últimos 12 meses ele teve um rendimento de mais de R$60 milhões em dividendos. E se a gente aumentar um pouquinho o horizonte de tempo e colocarmos entre 2021 e 2023, Luiz Barsi recebeu mais de R$600 milhões de renda passiva somente das ações que ele possui da Unipar. Porém, muito se engana se você acha que os investimentos de sucesso de Luiz Barsi se restringem às ações da Unipar. Barsi, a gente pode dizer que ele fez história na bolsa. Desde 1968 ele já monta uma carteira de ações com várias empresas que se consolidaram líderes ao longo do tempo. Tanto que ele recebe o apelido de rei da Bolsa de Valores aqui do Brasil há muito tempo. Desde a gente pode colocar aí do final da década de 70, que ele já conseguiu ficar milionário em menos de uma década investindo em ações, né, entre o final dos anos 60, em 68, e o fim dos anos 70. E desde então ele só cresceu sua fortuna exponencialmente, tendo tido vários investimentos de sucesso, como a gente pode citar as ações do Banco do Brasil, da Transmissão Paulista e outras empresas que, assim como a Unipar, ele é um acionista muito relevante, como a Taurus, um investimento que ele possuiu sucesso muito recente, uma alta nas ações que há um tempo atrás custavam R$3 e hoje passam da casa dos R$10. Luiz Barsi possui mais de 5% do total das ações da Taurus, que é a maior fabricante de armas curtas do mundo. Outra empresa que também tem uma sociedade muito relevante é a Eternit, que é uma empresa que fabrica bens para o setor de construção civil, que ele possui mais de 5% das ações totais da empresa no seu nome, inclusive sua filha Louise Barsi, que eu vou citar mais para frente aqui no vídeo, é conselheira da Eternit, oriundo das ações e da influência que seu pai tem na empresa. E claro, a palavra-chave do sucesso dos investimentos de Luiz Barsi, não posso deixar de reforçar, que são os dividendos. Para ele, o dividendo é o ponto primordial da sua estratégia de investimentos. Ele busca uma empresa receber o dividendo, afinal o dividendo é a prova
prova de que a empresa tem o lucro e ela paga isso ao seu acionista, e ele garante a remuneração dele independente do desempenho futuro da empresa, independente se a gestão vai conseguir usar do caixa para crescer ou não. Quando o pagamento de dividendo é feito, ele já tem a sua remuneração como acionista e se mantém satisfeito com esse pagamento. Ao contrário de investidores que buscam apenas crescimento nas suas ações, BASF prioriza o dividendo e investir em empresas que tenham uma gestão sólida, que possuem uma lucratividade constante, com baixos níveis de endividamento e principalmente em setores que ele considera ter um potencial de longo prazo, fugindo de setores que ele considera horríveis para investir, como principalmente o setor de varejo, que ele já falou em podcasts, que ele foge do setor de varejo, que ele é muito pessimista para as empresas desse setor aqui no Brasil. BASF procura empresas que são de setores mais perenes, como o setor de celulose, setor bancário, setor elétrico, que é uma grande máquina de pagamento de dividendos aqui no Brasil, e claro, a indústria de bens de consumo. Outro ponto que também divide a opinião dos investidores brasileiros sobre Luiz BASF é o fato dele não possuir fundos imobiliários, mas a sua opinião é muito forte a partir do momento que ele prefere a empresa, porque a empresa é um ativo que gera valor diariamente. Então as empresas faturam, as empresas geram lucro todo santo dia, enquanto o imóvel tem um potencial de valorização muito menor do que o de uma empresa e vai lhe pagar dividendos sem um horizonte de crescimento muito grande. Um imóvel tende a lhe crescer o pagamento do dividendo, do aluguel, de acordo com a inflação, enquanto uma empresa, o seu poder de crescimento é infinito. Então o Luiz BASF, ele não tem fundos imobiliários, ele foca totalmente sua renda passiva de dividendos por meio das ações. Enquanto muitos investidores aqui no Brasil optam por fundos imobiliários, BASF sempre foi na contramão da manada. Mesmo com o passar do tempo, BASF tendo se provado o maior investidor da história da Bolsa Brasileira, ele nunca abriu mão de possuir uma vida simples e com hábitos que não divergem da grande parte da sociedade brasileira. Ele evita ostentações e luxos exagerados e não faz, mesmo no seu trabalho, coisas que são mais extravagantes, como por exemplo, ele mantém seu escritório no centro de São Paulo, fugindo de todo o burburinho da Faria Lima, né, de todo aquele ambiente que o pessoal chama de condado. Ele prefere se resguardar e trabalhar ainda no centro de São Paulo, como fazia no século passado. E antes da pandemia era muito comum você ver Luiz BASF utilizando o metrô de São Paulo para se locomover ao trabalho pela linha azul e pela linha vermelha do metrô. E hoje, mesmo com todo sucesso na bolsa, ele também continua trabalhando, ainda mais com sua filha Luiz BASF e mais dois sócios, o Fábio Baroni e o Felipe Ruiz, no projeto Ações Garantem o Futuro, que ele aqui pela internet passa os seus ensinamentos valiosos de décadas de investimento na bolsa para nós investidores, pessoas físicas que queremos aprender com um velhinho, né, que tem mais sucesso aqui na Bolsa de Valores. Então a gente pode aprender com o BASF aqui na internet pelo canal do Ações Garantem o Futuro. Recomendo fortemente que vocês assistam alguns vídeos do BASF, que tem conhecimentos muito valiosos por lá. Então essa foi a história de Luiz BASF. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre a filosofia de investimentos do nosso maior investidor da história da Bolsa Brasileira. E se você gostou, quer aprender mais sobre investimentos, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo o que você achou desse novo estilo de vídeo. Tô voltando aqui com os vídeos no canal nessa nova pegada e espero que vocês gostem. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!